E aí, galera? Hoje a gente vai criar uma aplicação web bem simples. É, Vai ser uma lista de tarefas. A gente vai usar HTML, CSS, JavaScript. E esse projeto ele é ótimo para quem está começando, porque a gente vai ver conceitos básicos da estrutura, da estilização e também da interatividade usando o JavaScript. Antes de começar, é importante que a gente tenha um editor de texto, né? Aqui eu vou usar o Visual Studio Code. Ele é um dos mais usados, até porque ele tem muitas extensões que ajudam na hora de desenvolver, de escrever o código. Mas se você quiser, dá até para usar o bloco de notas aí do Windows, mas eu não recomendo. Ah, bom, a gente vai criar então aqui nosso projeto. Primeira coisa, eu tenho uma pasta aqui, né, chamada task list. E primeiro eu vou criar o nosso arquivo HTML, que vai ser a raiz, nome index.html. Uma coisa legal aqui no VS Code é se você digitar aqui o ponto de exclamação e der um enter, ele já cria aí uma estrutura básica para você, já é um HTML, já funciona. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar, que é importante que eu acho mais fácil que a gente tenha aqui uma extensão chamada Live Server. Por que a gente vai usar essa extensão? Ela vai servir como uma, digamos que ela vai atualizar a nossa aplicação sempre que a gente fizer uma alteração. Então, a gente vai aqui, eu já tenho ela instalada, né? E como que a gente usa ela? Aqui a gente vai clicar com o botão direito do mouse e Open with Live Server. Ele vai abrir aqui nossa aplicação. Por enquanto a gente não tem nada, né? Então não vai aparecer nada logicamente. Mas sempre que a gente fizer uma alteração aqui no VS Code, ele vai notificar lá. É mais fácil até para você ver os resultados, principalmente no CSS, né? Enfim, aqui nosso dá para ver que ele é separado em duas partes, né? Temos o head e o body. Aqui no head, ele usa configurações da página, como por exemplo o título, que a gente pode alterar aqui. Se a gente quiser aqui para alterar para lista de tarefas, já altera, salvamos e a gente já pode ver aqui a função do Live Server. O body é onde vai estar de fato o código, né? A escrita HTML. Não é bem um código, mas a gente vai chamar assim. Tá mais para uma linguagem de marcação. Mas é onde fica de fato o conteúdo do HTML. Eu gostaria de fazer uma breve observação que é importante que a gente use tags semânticas no HTML. Isso quer dizer que as tags elas têm que fazer sentido com o que está dentro delas. Isso ajuda na acessibilidade, né? Porque tem pessoas que usam leitores de tela e o leitor ele vai dizer o nome das tags, né? Então ele vai, por exemplo, dizer a tag body e o que vai ter dentro dela. Se a gente usar uma tag mais genérica como uma div, fica um pouco confuso para entender. E também um outro ponto é na hora do ranqueamento do seu site no Google, tem um chamado SEO, que se não me engano é Engine Optimization, uma coisa assim. E ele define, né, quando o seu site vai aparecer lá na hora de alguém fazer uma pesquisa. Enfim, um exemplo também é o footer, né, o rodapé, que geralmente ele tem as informações do site como contatos, quem desenvolveu, né, aquele site, que isso é um exemplo de uso de HTML. Mas como que a gente vai estar mais como iniciante, né? A gente não vai ter se aprofundar nisso. Eu vou cometer o erro. Eu vou usar mais um genérico, mais difícil, né? Que seria o mais genérico assim. Mas é importante que você aprenda isso, que você saiba que isso existe, que de repente futuramente pode ser um diferencial aí na sua carreira. Bom, a gente vai fazer então a estrutura da nossa página. Como a gente falou, isso fica dentro do body. E eu vou criar aqui uma div com um ID. O ID a gente usa para referenciar ela, né? Seja no CSS ou no JavaScript. E ele, no ID container, vai ser toda a nossa página. No caso, eu vou usar ele como um fundo, assim. Dentro desse ID container, a gente vai ter também um outra div, um ID lista. No caso, é onde vai ficar
as nossas tarefas. E dentro desse ID lista, além das tarefas, eu também vou colocar um título e também um botão. Esse botão ele vai ser responsável pela criação e pela adição das tarefas. Voltando aqui, a gente vai então criar outra div. No caso, a div ela vai ter aqui uma ID header. Vai ser a parte de cima aqui da nossa lista, que vai ter o nosso título e o nosso botão. Aqui eu vou colocar um título de minhas tarefas. E aqui vai ter botão. No caso aqui eu vou ter um add, então add test, que eu vou colocar um maisinho para fazer, deixar ele bonitinho, né? Aqui, se a gente já tem uma pré-estrutura, então se a gente ver aqui, já está funcionando. No caso, já existe, né, uma estrutura HTML. Eu vou abrir aqui o console para a gente dar uma olhada. E se a gente pegar aqui e dar uma inspecionada aqui, a gente consegue ver aqui a estrutura do nosso HTML. Tem aquele container, né, que vai ser geral, o lista, que é o que onde vai ficar as nossas tarefas, e o header, que vai ser o nosso título e o nosso botão de adicionar tarefas. Eu vou adicionar também uma UL, um elemento unordered list. No caso, é uma lista que não importa, tanto faz a ordem dos elementos. Aqui ela vai ficar vazia, né? Ela vai servir para a gente fazer a adição das tags pelo JavaScript. Então vou colocar aqui um ID list tests. Bom, pelo nosso HTML, por enquanto, é isso. Agora a gente vai partir para o CSS. Eu vou criar aqui um arquivo chamado style.css. E para a gente fazer o link com o arquivo HTML, a gente vai aqui no header, e a gente vai colocar uma tag link. Aqui a gente vai deixar que é um arquivo de uma folha de estilo, né, para estilização. E aqui é onde vai ter o caminho dele. No caso, como a gente está na mesma pasta, a gente pode só adicionar o nome do arquivo, que ele já vai mostrar. Inclusive o VS Code já mostra, né, uma sugestão. Mas, por exemplo, a gente poderia sair da pasta e buscar em outro lugar, passando o caminho dele. Pode até passar o caminho completo que o VS Code também vai ter. Ok. Aí a gente vai fazer o quê? Eu tenho aqui esse site, que é um site que eu acho bem legal, Color Hunt, que ele tem várias paletas de cores, né, pro seu site. E geralmente eu uso ele para fazer projetos. Ele não tem muita. Ele tem uma variedade grande de cores, né? Mas a paleta dele geralmente é de quatro aí combinações. Nesse caso a gente vai usar só quatro mesmo. Eu já até separei aqui. E vamos lá, né? O que a gente vai fazer primeiro vai ser o reset do estilo. Geralmente a gente faz tirar a margem, zerar a margem, zerar o padding, que é o espaçamento dentro do elemento. E também o border box sizing, se eu não me engano. Box sizing, border box. Quer dizer, isso que ele vai levar em consideração o elemento da... Bom, então, a gente teve uma colinha aqui. Mas enfim, ele vai levar em consideração o tamanho do elemento. Então, por exemplo, se a gente colocar um padding dentro do elemento, ele vai considerar isso como parte do tamanho do elemento. É importante isso na hora de fazer algumas contas lá para fazer a centralização dos objetos, por exemplo. Mas enfim, aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar aqui o nosso container, né? A gente vai referenciar ele por ID usando o hashtag. E a gente vai mudar a cor dele. Background color. A cor a gente pode colocar por nome, por esse hashtag ou pelo RGB, né? E aqui a gente vai usar, como a gente falou, nosso color palette aqui. E aqui, esse é o nosso... Já mostrou algumas alterações, né? Eu vou mostrar aqui em tempo real para vocês verem como fica. Ó.
a gente tá aqui salvando, né? E o que eu vou fazer também é mudar o tamanho dele. Aqui eu vou colocar 100 VW, que seria a largura do elemento do navegador. E 100 VH, seria toda também a altura disponível. Aqui ele já fez aqui o comportamento, né? A gente então vai fazer aqui Cornelian Display Flex e vamos centralizar nossa div que está dentro dele. No caso, a gente quer alinhar ele horizontalmente, não verticalmente, né? Esse align itens seria vertical. Mas, por exemplo, se você mudar a ordem do display, né? Se eu não me engano, é... Deixa eu ver se eu lembro. Flex Direct. Flex Direction, que por padrão é row, né? A linha. Ele mudaria para column. Ele alteraria aqui o comportamento do Justify Content. E também do Align Items, né? Por exemplo, ele passaria a se comportar inversamente. Mas não é isso que a gente quer, né? Só para dar uma mostrada aqui, então. Voltemos. Bom, o que a gente vai fazer também. Bom, agora a gente vai fazer a estilização do nosso outro container, né? O nosso lista. A gente vai fazer o primeiro, eu quero que ele tenha o fundo dessa cor aqui. Que é meio bege, né? Quero que ele tenha também uma borda, pra gente ficar mais fácil de gente ver. Um pixel, o tamanho dela. Solid, no caso, como ela vai ser. Solid é só uma linha reta. E a cor dela, aqui a gente vai colocar black, pode ser 00 também, mas tanto faz. Vou colocar também uma... arredondar um pouquinho essa borda. Vou colocar 12px, não vai ficar tão arredondado, mas já dá pra ver aqui. Ó. Bom, por enquanto esse aqui é o nosso... nossa task list, né? O que eu quero fazer também? Quero que ele tenha um tamanho de pelo menos 30%. De sempre, 30%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não. Quero que ele tenha o tamanho de sempre 50% do elemento pai. No caso, sempre ele vai ter o tamanho de 100 VW. O tamanho mínimo. No caso, eu quero que ele tenha sempre um tamanho mínimo. E vamos chutar aqui uns 240 pixels. Deixa eu ver. Bom, coloquei aqui esse Align Items Flex Start. No caso, ele sempre vai ficar no início, né? Verticalmente. Eu quero também que... Eu quero também que ele tenha uma margem aqui no top. Uma margem de 12 pixels. E também no padding, espaçamento interno, também de 12 pixels. Bom, deixa eu colocar aqui. Pronto, é isso. Bom, essa é a nossa estilização, né? Por enquanto ele está concluído. Ah, não. A gente tem que fazer também a estilização do header, né? Que a gente vai fazer agora. Header. A gente vai colocar um display flex, porque eu quero que eles fiquem na mesma linha. Vou colocar que eles ocupem 80% do tamanho do pai. E eu quero que eles align self. Centralizá-los. Margem 0 alto. Vou colocar também um gap de um rem entre eles. Um rem que é igual a 24 pixels também. Deixa eu dar uma olhada se está centralizado, né? Vamos ver. Vou fazer também a utilização do botão aqui, como ele é. Vou usar pelo elemento dele. Quero que ele tenha uma altura de 24 pixels.
E uma largura também do mesmo tamanho. Vai ficar quadradinho. A gente pode dar um align self center, descer para baixo que vai ficar na mesma linha. Agora sim, eu acho que acabaram nossa utilização. Pelo menos por agora, né? Até que a gente adicione as tarefas, vai ser isso.